Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de síndrome do túnel do carpo. Nosso convidado é o médico ortopedista, traumatologista, microcirurgião e especialista também em cirurgião de mão, Dr. André. André, é um prazer tê-lo aqui conosco e podemos conversar um pouco com os nossos telespectadores a respeito de um assunto tão vasto. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com você, Luciano. Estamos aqui disponível para tentar conversar um pouquinho sobre essa patologia que está no cotidiano aí da população, para a gente esclarecer aí o telespectador. André, então falando em síndrome do carpo, do túnel do carpo, o que vem a ser isso? Bom, o túnel do carpo é uma estrutura anatômica que a gente tem localizada no punho, tá? Todo mundo tem esse túnel. Dentro desse túnel passam alguns tendões, que são os tendões que fazem dobrar os dedos, e um nervo, o nervo mediano. Tá. Na síndrome do túnel do carpo, o que acontece? A gente tem uma compressão, esse túnel fica estreitado e as estruturas que tem dentro do túnel vão sofrer essa compressão. E o nervo é uma estrutura que dá sensibilidade para os dedos e movimento nas mãos, e ele é muito sensível a essa compressão. Qualquer compressão no nervo causa sintomas, sinais e sintomas que vão caracterizar essa síndrome. Doutor, e os sintomas mais comuns desta síndrome do carpo? Então, o sintoma mais comum que primeiramente aparece é o formigamento nos dedos. Então a gente tem esse sinal, chama parestesia. Então a pessoa geralmente tem uma queixa de acordar à noite com a mão formigando e acha que dormiu em cima dela ou que está faltando sangue, mas não é, é o nervinho que está sendo comprimido lá. Então geralmente formiga o dedão, o dedo indicador, o dedo do meio e o dedo anelar. O quinto dedo geralmente não formiga nessa síndrome, que ele é inervado por um outro nervo, não o mediano. Independente da pessoa dormir em cima do braço ou não, ele vai ter esse formigamento. Vai ter esse formigamento. Esse é o principal e o primeiro sintoma a aparecer. Depois, junto com esse formigamento, a pessoa começa a ter uma sensação de dor na mão e no punho. Uma dor que é meio subjetiva, não consegue caracterizar direito. Dói, incomoda, tem uma sensação de peso. E por último, a pessoa começa a desenvolver uma fraqueza. Então ela tem uma queixa de pegar um copo de água e dar a sensação que aquele copo vai cair. Então ela começa já a ter uma perda motora, não tem a firmeza para pegar. Então basicamente são esses os sintomas. E essa doença é progressiva ou ela chega, instala e fica nisso mesmo? Essa doença é uma doença que ela é mais comum em mulheres, geralmente da quarta até a sexta década de vida. A gente sabe que ela está relacionada a alterações hormonais, tanto os hormônios sexuais femininos, por exemplo, na menopausa, quando a mulher para de menstruar, aquela síndrome do climatério, que é um período um pouco antes e um pouco depois, que tem uma baixa de estrogênio. Isso. A gente começa a ter um aumento, uma retenção de líquidos, os tendões aumentam dentro do túnel e você começa a ter uma compressão. Então nessa faixa a mulher começa a sentir um pouco essa compressão e essa síndrome, piora a síndrome do túnel do carpo. A gente sabe que está relacionado a quem tem diabetes mellitus, tem uma chance maior de desenvolver a síndrome, quem tem problemas na tireoide também tem uma chance maior de desenvolver, e a gente sabe que a pessoa tem uma predisposição genética, tem o túnel um pouco mais curto, tem uma tendência a ter uma compressão naquela região. Então todos esses fatores a gente leva em conta e acaba vindo esse tipo de paciente com esse problema. Mais mulher, mais nessa faixa etária, né, da menopausa, às vezes com alguma dessas doenças que eu falei associadas. É uma síndrome progressiva, sim, com certeza. A compressão vai se tornando cada vez maior, ela começa com uma alteração de sensibilidade, com dormência, formigamento, e isso aí depois, com o tempo, vai causando um enfraquecimento motor mesmo. Então, é uma síndrome mista, começa com alterações das fibras sensitivas, que é a parte de sensibilidade do nervo, e depois vai evoluir com uma perda motora, principalmente da região do polegar, região tenar. Por exemplo, no caso da mulher, você disse que na época da menopausa é que começa, né, a acentuar esses sintomas. E antes, a pessoa não sente nada, não tem assim nenhum indicativo que a pessoa possa ter essa síndrome do túnel do carpo? Sim, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa que tem uma predisposição já anatômica e genética à síndrome, logo na adulto, jovem já,
por exemplo, quando ela faz um esforço repetitivo ou quando ela faz um movimento muito extenuante com a mão, ela pode ter um pouquinho de dormência, formigamento, um sintoma ou outro esporádico de acordar com ele um pouco dormente. Então essa pessoa tem que ficar de olho. Vamos ficar de olho. Não é nada preocupante, mas vamos ficar de olho para não deixar... Ainda mais se é uma doença progressiva, então tem que cuidar. Né? André, e que lado que ocorre mais esse tipo de problema? Ela ocorre em 60% dos casos dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, vai ocorrer mais do lado dominante da pessoa, por esforço repetitivo e tal, mas isso não é uma verdade absoluta. Então a gente sabe que em 60% dos casos ela ocorre dos dois lados, então na minoria ela ocorre ao acaso, não tem um lado específico que tem uma... Não teve nenhum estudo ainda que conseguiu demonstrar um lado que tenha uma incidência maior do que o outro. Você comentou agora há pouco a respeito da mulher na menopausa, seria onde começariam os sinais e sintomas. Uhum. E no homem, qual seria a idade? O homem, ele tem uma característica um pouco diferenciada da mulher. A gente percebe que os homens que sofrem mais de síndrome do túnel do carpo são aqueles homens que fazem um trabalho mais braçal ou que estão associados a esforço repetitivo. Então eles começam a fazer um inchaço, um edema dos tendões que estão dentro do túnel e esses tendões acabam apertando o nervo. Então o homem, às vezes numa idade um pouco mais inferior que a mulher, já começa a ter algum problema. Algum problema relacionado. Tem algum sexo mais acometido? O sexo mais acometido é o sexo feminino. É o feminino. 6-1. A cada 6 mulheres, um homem é acometido. O homem começa mais cedo, mas em compensação... Muito menos. Muito menos. Muito menos. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouquinho a respeito de síndrome do túnel do carpo. Doutor André, a lesão de esforço repetitivo, que todo mundo conhece como LER, ela pode induzir ao aparecimento dessa síndrome ou não? É assim, cientificamente, com a medicina baseada em evidência, a gente não conseguiu comprovar essa relação ainda. Mas na prática clínica, no consultório, a gente percebe que os pacientes que têm uma vida que levam a esforço repetitivo, bancários, professores, pessoas que trabalham com digitação ou pessoas que têm um trabalho braçal com muita vibração, a gente percebe que a gente vê clinicamente que tem uma tendência maior a desenvolver a síndrome, mas não é comprovado cientificamente a relação ainda. E o diagnóstico, como que é feito? O diagnóstico dessa síndrome é eminentemente clínico. É com a conversa, a entrevista do paciente e o exame físico. Tem alguns testes diagnósticos que a gente faz que consegue perceber essa síndrome. Mas a gente utiliza o auxílio de um exame que chama eletroneuromiografia, que é um exame que nada mais vai fazer do que ver a condução desse nervo, se está tendo um bom impulso nervoso e aonde é o local da compressão e a gravidade dessa compressão. Então, hoje em dia, na maioria das vezes, a gente está sempre solicitando o exame de eletroneuromiografia para poder estadiar, para poder quantificar o grau da lesão e ajudar a gente. Se existe o exame, por que não? Exatamente, não é um exame que ajuda bastante. E após você confirmar o diagnóstico, o que deve ser feito? Após confirmado o diagnóstico, o tratamento inicial ele é conservador. Então, a gente não indica a cirurgia logo de cara num paciente virgem de tratamento que chega ao consultório. Então, a gente orienta um início de tratamento conservador, que é baseado em utilizar uma imobilização à noite, quando vai dormir, que deixa o punho numa posição neutra. Certo. Por quê? Porque à noite o nosso organismo tem uma tendência a reter mais líquido. E os tendões ficam mais inchados no túnel. Então é muito comum o paciente chegar no consultório, a mulher chegar no consultório falando: doutor, eu acordo à noite com a mão formigando, eu não consigo dormir direito, porque inchou naquela hora. E outra coisa que piora, né? Pior. E outra coisa que acontece à noite, a gente está dormindo, a gente não sabe a posição que está nosso punho. Quando a gente está com o punho fletido ou o punho estendido, a gente aumenta a compressão do nervo. Então essa tala é no sentido de manter ele numa posição neutra para que tenha uma menor compressão. Então essa é a primeira medida. A segunda medida é utilizar medicamentos à base de anti-inflamatórios hormonais ou não, por um período curto, com acompanhamento médico, para a gente consiga diminuir o inchaço dos tendões e diminuir a compressão. E a gente associa
atividades de reabilitação com o terapeuta ocupacional, especialista em mão ou o fisioterapeuta, no intuito de melhorar o deslizamento de todas essas estruturas dentro desse túnel e com isso você ter menos retenção de líquido, um deslizamento melhor e a menor compressão. E ficar sem dor, né? Exatamente. Que deve doer um pouco, né, André? Bom, se a pessoa não fizer o tratamento, qual é o risco? Quais as complicações, André? Então, se a pessoa não trata a patologia, ela é uma patologia que vai evoluindo. Então, o que acontece? Além do desconforto, que é muito grande, a dor que começa a baixar muito a qualidade de vida da pessoa, ela começa a ter uma alteração motora, da força motor, principalmente de uma região que a gente chama de região tenar. Então, ela começa a diminuir a força de preensão e a destreza com as coisas. Então, isso acaba... Tem que cuidar, né, André? Tem que cuidar. Muito importante a gente cuidar de patologias de base, das doenças que podem estar por trás, que desencadear essa síndrome, que é o diabetes mellitus, que é os problemas da tireoide. Então tem que ser agressivo no combate, no controle dessas doenças de base para a gente conseguir um bom resultado. Doutor André, e falando em cirurgia, ela é muito complicada, muito risco? Como que é feita essa cirurgia? É uma cirurgia considerada de porte simples, né? Ela geralmente é feita em ambiente hospitalar, a gente não costuma fazer em regime ambulatorial, consultório, essas coisas. Precisa de uma anestesia que geralmente é uma anestesia, um bloqueio regional, só do braço a gente consegue realizar a cirurgia. Apesar de ser uma cirurgia simples, ela demanda uma técnica apurada. Lógico. A gente trouxe uns slides aí para demonstrar a anatomia da região e mostrar... Vamos ver então. Então aqui ó, uma foto ilustrativa, né, mostrando basicamente o nervo mediano, que está em preto ali, passando no túnel. Você está vendo que tem uma capinha, né, que cobre o túnel, chama retináculo isso aí. Você vê que o nervo ele inerva o polegar, o segundo, o terceiro e o quarto dedo. O quinto dedo ele nunca inerva. Pode passar o próximo. Aí aqui mostrando uma estrutura mais detalhada, ó, mostrando dentro do túnel o nervinho em amarelo e todos os tendões flexores. Então você vê que é uma área que tem bastante estrutura ali. Então apesar da cirurgia ser uma cirurgia simples, ser um corte pequeno, a gente vai comentar a técnica. Mas é super delicado. É super delicado. Geralmente tem que fazer com ou microscópio ou uma lente de aumento para poder enxergar todos os nervinhos e não causar uma lesão iatrogênica. A cirurgia basicamente é abrir aquela capinha ali que está comprimindo o nervo. Liberar, né? deixar ele respirar. Aqui é só mostrando, ó, a incisão geralmente a gente faz naquela região da palma. Hoje em dia a gente costuma fazer uma técnica bem menos invasiva. Então a incisão diminuiu um pouco e a gente está trazendo também a técnica endoscópica, né? Que é uma técnica nova. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Então por vídeo a gente sem o corte, que é aquele corte na palma da mão, a gente consegue com uma câmera chegar na região e fazer o corte. Doutor André, vamos falar um pouquinho a respeito de tenossinovite estenosante. O que você acha? Que é o famoso dedo em gatilho. Exatamente. Né? O que vem a ser isso? Tem esse nome complicado, né? Mas é o famoso dedo em gatilho, o dedo que engatilha. Na nossa mão a gente tem vários túneis. Os tendões, que são umas estruturas que fazem dobrar os dedos, eles passam por túneis, polias, que mantêm o tendão aderido ao osso, para que você consiga fazer uma boa flexão. A tenossinovite estenosante é uma patologia, um problema que acomete nesses túneis, deixando esses túneis mais estreitados, então eles ficam mais apertados e o tendão não consegue deslizar tão bem lá, então ele não vai deslizando bem. Com o tempo, esse estreitamento causa um nódulo nesse tendão e aí, quando esse nódulo, essa bolinha no tendão vai passar nesse túnel, ela pode ficar engatilhada, engastalhada lá, não passa, e aí você tem que fazer um barulhinho, e faz um barulhinho, como se fosse um estalinho para esse nódulo passar. Entendeu? Então é uma inflamação que dá nesse túnel, geralmente é numa polia específica que a gente chama de polia 1, nessa região da prega dos dedos aqui, ó. E começa com uma dor, o paciente sente uma dor, geralmente pela manhã começa com uma dor nessa região, ele não entende direito, fica doendo o tendão, ele acha que é só o tendão, e com o tempo ele vai sentindo uma dificuldade para movimentar, uma crepitaçãozinha, e aí com o tempo esporadicamente ele pode às vezes o dedo travar e não voltar mais, e isso vai progredindo até poder chegar num ponto que ele fica travado numa posição mesmo.
Então tem vários graus. Aí tem vários graus, tem vários tipos de tratamentos, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente. André, e as causas mais comuns? O que você fala? Em relação ao dedo de gatilho. Pegando o gancho do túnel do carpo, a gente brinca que essas são patologias primas, são quase co-irmãs. Porque então, passa pelo túnel. Tudo né? tem um estreitamento do túnel. Então a gente até vê que tem até uma relação. Quem tem, principalmente as mulheres, quem tem síndrome do túnel do carpo pode ter também, às vezes, um período com o dedo em gatilho, entendeu? Então elas são bem co-irmãs. A gente não sabe exatamente a causa, a medicina ainda não conseguiu identificar exatamente a causa do problema. A gente sabe que começa a ter uma alteração nessa polia, a gente chama de metaplasia, uma alteração celular lá, e isso começa a se estreitar. A gente sabe que é mais comum em pessoas que usam bastante. Nesse caso, tá bem definido. Quem usa bastante, esforço repetitivo, aumenta muito a chance, porque o tendão fica deslizando lá, passando, causa um processo inflamatório e fecha o túnel. Então, pacientes que fazem muito esforço repetitivo, têm uma atividade que usa muito a mão, o dedo, acabam tendo uma chance maior de desenvolver essa patologia. Pacientes que têm diabetes têm uma chance muito grande de desenvolver. Tem um estudo mostrando que 10% dos pacientes que têm diabetes, em algum momento, vão ter o dedo em gatilho. Quer dizer, então, para a pessoa que tiver diabetes, ou pelo menos, né, ficar preocupada, ficar fazer atenta, os exames, ficar atento, né, fazer tudo como prevenção. E diante de um sintoma desse, uma dor no dedo, engatilhamento, procurar um médico que possa estar esclarecendo, vendo se é realmente isso ou não. O dedo mais comum de acometimento do dedo em gatilho é o polegar, é o primeiro. Polegar. Depois o segundo é o quarto dedo, depois o terceiro dedo, segundo dedo e por último o quinto dedo. É o mínimo. É o mínimo. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje o nosso convidado, Dr. André, e agora neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. E aí, Thaís, tudo bem com você? As perguntas, como que estão? Tudo bem, doutor Luciano. O assunto de hoje está repleto de informações. Eu já estou recebendo aqui a participação dos nossos telespectadores e o endereço para quem quiser participar é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. É isso mesmo, né, Thaís? Doutor André, então vamos voltar então no assunto que estávamos, né, antes dos comerciais, mas antes do assunto, eu fiquei sabendo que você é papai, recém-papai, né? Recém-papai. De 15 dias aí. 15 dias. Vamos contar para os nossos telespectadores. Tô até com um pouco né, de olheira já, né? Cuidar da criança, mas é uma emoção muito grande, estou muito feliz. A chegada da Alice, né? Alice, mandar um Nome beijo para minha lindo. esposa e para a filhinha Alice, que chegou, né? Parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. André, vamos voltar então, vamos falar um pouquinho, continuar do dedo em gatilho. O tratamento. Vamos falar um pouquinho do tratamento não cirúrgico e depois do tratamento cirúrgico, pode ser? O dedo em gatilho, então, quando o paciente chega no consultório, a gente classifica ele em alguns graus. Tem o paciente que chega doloroso apenas, entendeu? Não está engatilhando, apenas uma dor na região da polia. Tem o paciente que começa a engatilhar, mas que ele mesmo consegue fazer o movimento voltar sozinho. Tem o paciente que engatilha e com a outra mão ele tem que ajudar a voltar. E tem o paciente que já chega com o dedo em posição fixa de flexão. Então isso vai ser importante para o nosso tratamento, a gente diferenciar cada um desses pacientes. O paciente que chega com uma dor só, geralmente a gente orienta anti-inflamatório, repouso, às vezes uma talinha para repouso e não ficar movimentando. Com isso, às vezes a gente já consegue resolver o problema. Certo. Nos casos que já começa a ter um engatilhamento, a gente sempre tenta o tratamento não cirúrgico primeiro. Então, mais uma vez, controle da patologia que possa estar causando, se for diabetes, controle do diabetes, se for hipotireoidismo, controle dos hormônios da tireoide. E o tratamento padrão para esse dedo em gatilho é uma aplicação na polia com 1 ml de corticoide junto com xilocaína. A gente sabe que em uma aplicação 50% dos casos acaba resolvendo. Se não resolve, com a segunda aplicação esse índice aumenta para 80%. E depois sobram 20% que acabam não melhorando e a gente acaba tendo que ir para uma intervenção cirúrgica. Então tem uma grande possibilidade de até 80%, a gente conseguir, quer dizer, 20% de chance de cirurgia é muito pouco, né? A gente consegue resolver o problema, né, sem o procedimento cirúrgico,
que é invasivo. Graças a Deus, né? Isso é muito bom. Doutor, você pode responder as perguntas dos nossos telespectadores? Claro, será um prazer. Thaís, então Já vamos lá, temos né? aqui várias perguntas dos nossos telespectadores, doutor, e a primeira delas, como é feito o diagnóstico desse problema? Então, tanto o dedo em gatilho quanto o túnel do carpo, o diagnóstico é praticamente clínico, é o que eu estava comentando. Então, a entrevista com o paciente e o exame físico, a gente já consegue saber o que está acontecendo com o paciente. No caso do dedo em gatilho, a gente solicita, às vezes, uma ultrassonografia simples para poder mostrar e detectar ali onde está o problema, na polia 1, e fazer diagnóstico diferencial, às vezes, que é importante. Certo. Né? E na síndrome do túnel do carpo, como a gente havia comentado, uma eletroneuromiografia vai estar podendo ajudar a gente no diagnóstico também. Para detectar. A segunda pergunta, doutor, após confirmado o problema, o que deve ser feito? Então, assim, seguir as orientações do seu médico, né? Ter a confiança nele e seguir muito corretamente. Importante, né, André? Isso. Isso é uma coisa fundamental, né? A gente tem que ter uma boa empatia com médico e paciente e ser uma relação de confiança, né? Exatamente. Afinal de contas, sua vida está na mão do nas mãos médico, dele, né? né? Então tem que ter uma confiança para isso. E, inicialmente, sempre tratamento não cirúrgico, para as duas patologias. Faz primeiro o tratamento não conservador, avalia o caso e aí, se necessário, a gente parte para uma intervenção mais agressiva. Então, sempre uma escadinha. Em último caso. Em último caso, o procedimento cirúrgico. Doutor André, se a pessoa não quiser operar, existe risco? O que deve ser feito? Então, se a pessoa não quer operar, a gente tem que tentar de alguma forma amenizar os sintomas, né? Mas a gente lembra que são patologias que são evolutivas. Por exemplo, o dedo em gatilho em posição de flexão sem ele retornar, ele causa uma anquilose na articulação. Então, depois, mesmo que a gente faça o procedimento de liberação do tendão, aquela articulação ficou danificada por ficar muito tempo sem o movimento. Então, é importante a gente seguir. É importante fazer o tratamento correto, seguir o tratamento médico. Seguir as orientações médicas, seguir o que a gente já conseguiu com os estudos na medicina até hoje. Exatamente. E fazer as coisas adequadas, para não ter problema. É isso aí. A quarta pergunta, doutor, qual a causa da compressão do nervo mediano? Então, a gente não sabe exatamente a etiologia, o que causa exatamente essa compressão, mas a gente já consegue identificar os fatores de risco. Então, são pacientes que têm o diabetes mellitus, são pacientes que têm problemas na tireoide, são pacientes que estão passando por alguma alteração dos hormônios sexuais, no caso das mulheres, hormônios sexuais femininos, pacientes que têm esforço repetitivo, lesões por esforço repetitivo, a gente sabe que pode estar causando a compressão do nervo mediano. E uma pergunta interessante, doutor, existe o risco da doença voltar após a cirurgia? É assim, existe um risco de 5% da pessoa refazer um tecido cicatricial em cima desse nervo e voltar à compressão. Isso geralmente a gente consegue diagnosticar depois de 6 meses de pós-operatório. Existem algumas coisas. Quando o túnel não é aberto por inteiro, a pessoa continua com sintomas mesmo após a cirurgia. E quando o paciente vai operar sem estar com controle adequado das patologias de base, que seria o hipotireoidismo e o diabetes mellitus. O diabetes aumenta a chance de dar uma fibrose muito grande e isso continuar causando a compressão do nervo mediano. Realmente, paciente... E outra coisa que a gente poderia comentar... O cuidado pós-operatório do paciente. Se o paciente não seguir as instruções, as orientações médicas, pode piorar também o quadro? Pode. É muito importante seguir à risca o período de pós-operatório. Porque senão o paciente vira e fala, doutor, o senhor me operou, mas não resolveu. Exatamente. Então precisa ver se ele fez aquele repouso adequado. Exatamente. Então é uma relação de confiança. O paciente precisa seguir exatamente as orientações do médico, seguir o pós-operatório adequado. Afinal de contas, é um problema que o paciente está tentando resolver, então ele precisa se ajudar. Por que também, não, né? Thaís, e nossas perguntas? Chegaram já ao final ou não? Chegaram ao final, doutor, hoje pelo nosso tempo de programa, né? Mas eu vou deixar aqui novamente o endereço de e-mail para quem quiser participar, drluciano@programa-saudeendia.com.br e convidá-los também a acessar a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Será um prazer, né, Thaís? Com certeza. Doutor André, infelizmente o nosso tempo, como a Thaís acabou de dizer, está encerrado, né? Está chegando ao finalzinho. Eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser?
Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui no programa. Espero ter conseguido esclarecer a maioria das dúvidas em relação a essas doenças. E a mensagem que eu deixo cuide da sua saúde, pratique esportes, tenha uma alimentação saudável, vá ao médico para você não tenha mais problemas com o tempo. Doutor André, infelizmente nosso tempo chegou ao finalzinho. Muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.